Esse aqui é mais um vídeo do capítulo 28 falando sobre grid layout e agora nós vamos colocar mais uma vez a mão na massa e aprender a botar em prática um monte de propriedade, função e medidas que a gente aprendeu nos últimos vídeos. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula, mais um vídeo aqui do seu curso de HTML5 e CSS3. O meu nome é Gustavo Guanabara e a gente está trabalhando agora grid layout bem definidamente, assim, cada uma das propriedades, bem gradativamente, bem fácil, bem ilustrado. E como eu pedi no final do vídeo anterior, cara, a gente está ensinando grid layout como muito curso pago aí não ensina. Eu diria que nenhum curso pago ensina do jeito que a gente está ensinando, com grafismo, com animação, que tudo mais. Então, ó, por favor, deixa sempre um like, deixa um comentário aqui embaixo, né? E mostra para as pessoas, mostra lá no seu grupo da faculdade, mostra na sua comunidade, posta no seu LinkedIn, marca a gente, tira os seus certificados e marca a gente no LinkedIn. Agora a gente está conseguindo ver isso lá diretamente no LinkedIn, pessoas que estão marcando a gente, né? O curso em vídeo e eu mesmo, pessoalmente, Gustavo Guanabara, no LinkedIn. Então, faz esse engajamento aí com a gente que a gente ajuda pra caramba. Isso ajuda a gente e a gente continua ajudando vocês, beleza? Agora chegou a mais uma aula de mão na massa e a gente vai colocar em prática grid auto row, grid auto column, place items, place content, grid template, o uso da função replace e o uso das frações, que foram os assuntos que a gente viu nas duas últimas aulas teóricas. Então, se você não viu as últimas aulas teóricas, ó, aqui em cima no cardzinho, você pode ver, falar grid, ó, você clica aqui e vê todas as playlists que a gente separa, inclusive sempre a playlist do módulo 5 do curso de HTML e CSS, que é onde estão os assuntos de Flexbox e de grid layout, que são os assuntos de HTML e CSS moderno que a gente tem, cumprindo aí o conteúdo do curso de HTML5 e CSS3, que tá caprichado. Veja os outros módulos também, tá na descrição do vídeo os outros módulos também, beleza? Então vamos arregaçar as mangas, pega aí suas anotações que eu sempre digo, pega seu caderninho que você anotou e vamos colocar tudo isso em prática. E para começar a prática eu vou pegar aquele módulo, aquele exercício que a gente fez nos últimos 2 vídeos mão na massa, vou duplicar ele pra gente poder fazer algumas configurações sem mexer nele. Vem pro computador aqui que você vai entender o que eu tô fazendo. Calma, 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 calma. Já já a gente volta pra aula. Deixa eu te dar um recado importante aqui do Estudonauta. Muita gente me pergunta nas redes sociais também, muita gente me pergunta aqui nos comentários do YouTube, mas Guanabara, eu tô aprendendo a linguagem de programação, sei lá, tô aprendendo Python, tô aprendendo HTML, tô aprendendo JavaScript contigo, meu código não funcionou, eu queria tirar dúvida contigo. Infelizmente, no projeto do curso em vídeo não tem como eu tirar dúvida de todo mundo que tem dúvida, senão eu não ia fazer outra coisa da minha vida. Mas no Estudonauta, que é patrocinador desse curso também, a gente tem um fórum onde você pode falar com um dos nossos tutores, uma das nossas tutoras, e eles vão tirar a dúvida do seu código também. É importante deixar claro o seguinte, nós tiramos dúvidas no Estudonauta, no curso em vídeo não, mas no Estudonauta nós tiramos dúvidas relativas aos cursos que tem no Estudonauta. Não vai também assinar o Estudonauta falando assim, tô fazendo meu projeto final aqui da faculdade e deu erro, conserta aí pra mim. Também não funciona assim, mas é uma ótima maneira de você aprender, onde você assiste às aulas, vários dos cursos do curso em vídeo estão lá no Estudonauta também, mas a grande diferença é que lá pelo Estudonauta, além de conseguir um outro certificado válido também, você não paga pelos certificados extras, você paga só a mensalidade do Estudonauta e você também pode ter a ajuda da tutoria. Torne-se você também uma aluna ou um aluno do Estudonauta acessando estudonauta.com ou então apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Eu espero que você goste bastante da aula que está começando agora, porque a tela já está chegando aí. Então, olha só, eu tô aqui com o projeto, deixa eu botar ele em tela cheia, eu tô aqui com o projeto da última aula, né? A gente montou esse grid aqui, que tá aqui perto da minha cabeça, aprendemos a usar aqui o grid view e tudo mais, mas o que eu quero fazer é o seguinte, ó, esse código aqui é o que a gente terminou a aula passada nesse código. O que eu vou fazer é o seguinte, ó, dá uma olhada aqui, eu vou pegar essa pasta grid 1, que é o primeiro exercício, e vou gerar o grid 2 com o mesmo código. Como que eu faço isso? Você pode, botão direito, copiar, clico aqui, ou Ctrl C, clica no EX028, que é o capítulo 28 aqui, ó, clica com o botão direito nele, ó, ou deixa sublinhado e dá Ctrl V, ou clica com o botão direito em cima do EX do 28, não clica com o botão direito aqui não, botão direito aqui na pasta mãe e clica em Paste ou colar, e ele vai criar o grid 01 copy, botão direito nele, rename ou renomear, e eu vou botar grid 02, ou seja,
agora eu tenho a pasta grid 01 com o exercício da aula anterior e eu vou preservar ele e vou criar o grid 2, que por momento está com a mesma configuração, mas eu vou fazer configurações aqui, vou modificar algumas configurações e isso daqui vai fazer com que mantenha o grid 1 aí ileso e sem alterações para você conseguir voltar depois. Vou também abrir esse arquivo HTML diretamente no meu navegador, vou dar uma atualizada, ó, vou vir aqui, deixa eu voltar para a área de trabalho. Vou dar uma atualizada no meu GitHub Desktop, vou dar um push lá para o meu repositório original e está feito, beleza? Então voltamos aqui, vamos voltar no código e vamos voltar no navegador, bonitinho, vou encolher aqui para ficar ok. Então vamos fazer algumas alterações aqui, ó. Vou botar um align items aqui diferente, ó. Start, que ele vai mudar aqui, ó, para o start. No justify items, vou colocar center. No align contents, vou botar um space between. E no justify content, só para botar valores diferentes, tá? E no justify contents, vou colocar, sei lá, end, tá? Então eu tenho aqui o meu grid normalmente, tá? O meu grid original. Se você quiser mais uma vez ver o desenho dele, é só você botão direito em inspecionar, vem aqui no body, ó, abre o body, você vai ver o elemento grid, você clica aqui em grid e agora você já está vendo o grid desenhado com as tracks numeradas e tudo mais, tá? Em primeiro lugar, vamos fazer aquelas simplificações para a gente começar mais fácil. Então eu tenho aqui, ó, o Grid Template Columns e o Grid Template Rows, eu posso substituir pelo Grid Template comum, onde eu boto primeiro o Template Rows, que aqui no meu caso está alto, alto, alto. Posso botar, já vou usar o Repeat, ó. Repeat 3 vezes alto para o Rows e a mesma coisa, Repeat 3 vezes alto para o Columns. Ou seja, eu posso tirar isso daqui sem problema nenhum, porque agora eu tenho o substituto, que é o Grid Template. Se você não viu durante a aula, né, na aula eu expliquei mais bonitinho, né, nos vídeos anteriores, os 2 vídeos anteriores, eu expliquei como chegar a isso daqui. Outra simplificação que a gente fez foi o Align Items e Justify Items. Eu posso substituir pelo Place Items. Meu Place Items, primeiro eu boto o Align, que seria Start, e depois eu boto o Justify, que seria Center. Você vai ver que não vai mudar nada, eu posso tirar esses daqui, foi a mesma configuração. E outra simplificação que eu fiz foi do Align Content, que eu posso utilizar pelo Place Content, e eu boto primeiro o Align, Space Between, e depois o Content, que é o End, certo? Então, eu posso remover esses dois aqui. Então, essas simplificações a gente viu nos vídeos anteriores, né? Então, ó, eu simplifiquei o Grid Template Rows e Columns, né, nessa ordem por Grid Template. Também já utilizei o Repeat aqui, a gente vai usar mais uma vez. Boto uma barra e boto o Columns. Primeiro, isso daqui é o Grid Template Rows e isso daqui é o valor do Grid Template Columns. A gente viu isso na aula. Place Items, isso aqui é o Align Items, isso daqui é o Justify Items. Place Content, isso aqui é o Align Content, isso daqui é o Justify Content. Tranquilo? Então, mostrei ó, que a gente tinha o resultado antes e voltamos a ter o mesmo resultado. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, nesse exercício de simplificação, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou pegar esse grid 2 e vou gerar um grid 3, que é o que a gente vai alterar, tá? Não estava planejado não, mas eu vou pegar. Eu vou pegar a pasta grid 2, Ctrl C, vou pegar aqui no exercício 28, Ctrl V. E ele vai fazer o grid 2 copy e eu vou renomear ele mais uma vez para o grid 03, tá? Então, o exercício 3 a gente vai fazer algumas alterações valiosas aqui. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, o grid template. Eu vou voltar aqui ao grid template rows, só que eu vou fazer algumas alterações, ó. Faz essas alterações aí na sua casa. O rows eu vou botar aquela configuração que eu botei antes, ó, 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels. Ou seja, eu defini 3 linhas. Também vou pegar o grid template columns e vou colocar alto, alto, alto. Vou pegar todos esses aqui e vou para o normal, tá? Normal, normal, e aqui também, normal e normal. Então, beleza. Já fiz aqui todas as configurações. Outra coisa que eu vou fazer é tirar a altura padrão aqui do container, tá? Então, o container ele vai ficar do tamanho necessário a colocar esses 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, né? Que não estava antes. Vou botar no lugar de 100, vou botar 50, tá? 50 aqui, 50 aqui e 50 aqui. Você vai ver, ó, já vai mudando lá. Então, beleza. Vou até tirar essa parte aqui que não me importa tanto. Aqui é o seguinte, olha só. O que eu vou fazer aqui agora é mostrar como que ele não faz a configuração automática quando ele cria uma linha nova, né? Que a gente viu nos vídeos anteriores, o Grid Auto Row. Se eu chegar aqui no meu HTML, vou lá no meu HTML e vou acrescentar o I e o J, tá?
eu vou acrescentar aqui o I e vou acrescentar também um item J. Ou seja, eu acrescentei dois elementos aqui. O I, que entrou aqui, e o J, que entrou aqui embaixo. Nota que quando eu acrescentei, vou dar uma aumentada aqui, vou botar 80, 80 e 80, só para você entender direito. Ó, sempre que eu crio uma linha nova, ele vai ficar com 80 para 3 linhas. Se eu tiver uma quarta linha, ela não vai estar com 80, ou seja, se eu tiver itens a mais, né, além de 9 itens, como a gente fez, né, se eu definir 3 linhas e 3 colunas, ele cabe 9 itens, né, só multiplicar, 3 vezes 3, 9. Só que aqui eu tenho 10 itens. O próximo item foi criado aqui embaixo, né? O J foi criado embaixo. Então ele criou um J e o tamanho do J é o suficiente para caber a letra J. Ou seja, ele não fez com que a quarta linha ficasse com 80 pixels também. Se eu quiser que sempre que eu criar uma linha nova ela tenha 80 pixels, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar um Grid Auto Rows. Grid Auto Rows, eu vou colocar o tamanho que eu quero, 80 pixels. Ou seja, sempre que ele criar uma linha nova, ó, tá vendo? O J, ele criou agora e tem a mesma altura das demais, ou seja, quando forem criadas linhas automaticamente, elas vão ter o tamanho de 80 pixels. Vou fazer a mesma coisa aqui com as colunas, para você poder entender. Vou fazer também 80 pixels, eu vou botar 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels. Vê se dá 300 pixels aqui. Dá, tranquilo. Então eu tenho 120 que dá melhor. 120, 120, 120. Beleza. Então eu tenho um grid que eu tenho 120, eu tenho 3 colunas de 120. Como que eu faço para acrescentar uma nova coluna? Eu já vou te mostrar uma propriedade que eu não mostrei nas aulas anteriores, mas fica fácil de você entender aqui, que é uma propriedade chamada Grid Auto Flow. Grid Auto Flow, aqui ó. O Grid Auto Flow, por padrão, é rows, tá? É row, na verdade. Que é o seguinte, ele vai acrescentar o item e quando eu acrescentar um item novo, ele vai acrescentar embaixo, ele vai acrescentar em forma de linha. Ou seja, A, ele vai colocar o B, depois o C e depois ele vai quebrar a linha para baixo, certo? Se eu mudar o autoflow para column, olha o que vai mudar aqui, ó. Automaticamente, olha o que ele faz. Ele faz A, o B estaria do lado, mas não é, ele tá sendo ampliado em colunas, ó. O B vai para baixo, o C vai para baixo dele, o D vai quebrar numa coluna nova, certo? Então ele tá quebrando nessa sequência. Quando eu criei o elemento J, ele não está com a mesma largura que os outros elementos, ele tá com menos, até porque não coube aqui no espaço do meu grid. Então o que eu vou fazer? Eu também posso ter um grid auto column também com quanto que tava? 120? Calma aí, deixa eu ver aqui. 120 pixels. Agora olha o que ele fez. É claro que não vai caber na minha tela aqui, vai caber agora. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Ó, tá vendo? Ele não fez. Se eu não tivesse isso aqui, ó, só um segundo, ó, ele criou o J, na verdade o J foi até o contrário, ele não criou pequenininho, criou grande demais, ele criou com stretch. E quando eu botar 120 pixels, ele vai ficar exatamente da largura aqui. Então eu tenho lá os meus grids, como eu falei anteriormente, esse grid aqui é o meu grid explícito e essa parte aqui que sobrou é o grid implícito. No caso aqui, se eu botar para crescer em rows, né, em linhas, esse daqui é o meu grid explícito e esse item aqui, esse elemento que foi adicionado, é o meu grid implícito. Tá? Porque ele vazou do meu grid normal. Mas como eu coloquei as propriedades Grid Auto Rows e Grid Auto Columns com os valores padrão, toda vez que ele criar um elemento e tiver nessas posições, ele vai criar automaticamente. Beleza? Uma outra coisa que a gente fez, né? Como eu falei aqui, ó, a gente consegue chegar aqui, ó, 80 pixels, 80 pixels, 80 pixels, eu posso colocar um repeat 3 vezes 80 pixels e a mesma coisa aqui embaixo, 120, 120, 120, eu posso colocar repeat, nada me impede, 3 vezes de 120 pixels. Você vai ver que nada visualmente vai mudar, ó, tudo continua exatamente da mesma maneira, ok? Então, outra coisa que a gente fez foi a divisão em forma de frações, né? Eu comecei com a divisão de colunas, ó, vou fazer também aqui a divisão de colunas. Se a gente faz aqui, ó, 1 FR, 1 FR, 1 FR, ele vai dividir a largura inteira do meu grid em 3 áreas iguais. Então, ele dividiu toda a largura do meu grid em 3 áreas da mesma largura, né? Ele criou a fração aqui, já fazendo a conta do gap e tudo mais. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2FR, olha o que ele vai fazer. Ou seja, eu tenho uma fração na coluna da esquerda, uma fração na coluna da direita e a coluna do meio são 2 frações. A gente já fez essa conta aqui. Ou seja, aqui a célula B, por exemplo, ela é 2 vezes mais larga do que a célula A e a célula C.
tá? Então eu consigo, a mesma coisa eu posso botar aqui, sei lá, 4 frações. Ou seja, olha aqui, ó, se a gente somar 1 mais 4 mais 1 dá 6. Ou seja, eu divido esse grid em 6 pedaços, eu vou dividir essa largura toda aqui em 6 pedaços. Um pedaço é a primeira coluna, um pedaço é a última coluna e 4 pedaços vão ter a coluna do meio. Ou seja, eu consigo montar frações utilizando as medidas de 1FR, 4FR e 1FR, por exemplo. Eu consigo, utilizando a medida FR, colocar. Uma outra curiosidade, você vai falar assim, então são 2 de uma fração e uma de 4 frações. Então eu posso usar o repeat aqui? Nesse caso aqui, você não pode usar o repeat, porque eu tenho uma fração, 4 frações e uma fração. Se eu fizer aqui, ó, por exemplo, botar aqui um repeat 2 vezes uma fração, e tirar essa última daqui, olha o que está acontecendo. Ele botou as 2 primeiras colunas com uma fração e a última coluna com 4 frações, ou seja, ela dividiu 4 com mais 2 de uma fração, 2 vezes 1 dá 2, mais 4 dá 6. Ele dividiu em 6 pedaços, sendo que o primeiro pedaço e o segundo pedaço tem uma fração e o último tem 4 frações, certo? E se você fizer o contrário, botar o 4 frações aqui na frente, né, tirar isso daqui e colocar o 4 frações aqui na frente, vai ficar exatamente o oposto, né? Vai ficar 4 frações aqui na frente e as 2 últimas com uma fração. Então, nesse caso aqui, que seria separado, né, uma fração, 4 frações e uma fração, né, ele ficaria nessa configuração. Aquela outra, o último exercício que a gente fez também foi o seguinte, ó, eu botar 100 pixels, ó, a primeira coluna 100 pixels, ele já colocou a primeira coluna com 100 pixels. A segunda coluna é 20%, tá? Ele botou, que 20% de 100 pixels aqui, eu vou botar, em vez de 20, botar 30%, 40%, tá? Ele já fez 40% da tela. Se eu colocar fração agora, ele vai fazer a fração pelo que sobrou aqui. Ou seja, se eu botar uma fração, ou um repeat 2 vezes de uma fração. Olha o que ele está fazendo. Ele colocou a primeira coluna com 100 pixels, a segunda coluna tem 40% dessa medida toda azul aqui, da largura, né? Largura por quê? Porque eu estou tratando as colunas. Se eu fosse aqui no row, eu estaria dividindo essa medida vertical aqui. 40% é a segunda coluna e eu vou repetir as 2 frações do que sobrou aqui na frente. Fechou? Então, isso daqui eu consigo mexer todas essas configurações. O que eu tive que tirar é a altura automática, né, do negócio para a gente poder treinar isso daqui. Fechou? Não sei se você reparou, mas em todos os recados que eu estou fazendo aqui, todas as minhas aparições dentro desse novo módulo aqui do curso de HTML, eu estou utilizando essa máquina poderosa aqui, ó. Na verdade, eu vim te dar uma dica. Se você estiver precisando de uma máquina para aprender programação, para rodar todas as ferramentas e de quebra, nas horas vagas, dar aquela jogadinha, aqui ó, VivoBook 15 polegadas da Asus. Esse modelo que eu estou aqui, ele tem processador de 11ª geração, um i7 de 11ª geração, 16 GB de memória, um SSD ultra rápido, padrão NVMe, e tem 2 placas de vídeo, uma integrada na máquina e outra dedicada com 2 GB de memória. Então essa é uma máquina perfeita para você aprender muito, trabalhar, estudar e também jogar. Para maiores informações sobre essa senhora máquina aqui, você pode acessar em 2 sites, ou vivobook.com.br ou aprendacomasus.com.br. Se for preciso, assista esse vídeo mais de uma vez e, mais importante de tudo, você precisa ter o código na sua máquina, treinar na sua máquina para você poder ver funcionando, treinar seus próprios valores, brincar com essas configurações para poder dar prosseguimento aí aos seus estudos. Combinado? Então encerramos aqui mais um Mão na Massa. A gente está dando prosseguimento aqui nos nossos estudos de Grid Layout. No próximo a gente vai ver uma propriedade. O próximo vídeo é uma propriedade só, se eu não me engano, que é o Grid Template Areas, que são as áreas. Eu vou conseguir começar a construir interfaces utilizando grades. Porque basicamente o que a gente fez até o momento foi colunas, todas as colunas do mesmo tamanho, todas as linhas do mesmo tamanho ou proporções diferentes, agora com a fração. Só que eu não tenho áreas que ocupam mais de uma linha, áreas que ocupam mais de uma coluna, eu não consegui fazer mesclagem de áreas. A partir da próxima aula a gente vai começar a fazer mesclagem de áreas e aí você vai começar a ver as coisas funcionando, um grid sendo montado, e a gente vai começar a montar interfaces completas, como aquelas que a gente viu no primeiro vídeo, a aula 1 do capítulo 28, onde eu peguei lá um site de notícias, dividi em grade e fui particionando e organizando as áreas. A partir da próxima aula você vai começar a ser capaz de fazer isso. Mas não se
preocupa, porque tudo aquilo que você aprendeu, né, lá de trás até aqui, a gente te trouxe a ter esse conhecimento. Tranquilo? Outra coisa importante, anota aí que a gente aprendeu uma propriedade nova, essa eu não vou nem botar no slide, que é o autoflow, que pode ser em linha e pode ser em coluna. Existem outros valores, mas eu não sei nem se a gente vai ver esses valores aí, que são para células que não se encaixaram em áreas vazias. Eu acho isso um pouco confuso, eu acho que até um pouco bagunçado, então não vou ensinar isso para você no curso não. Combinado? Então é isso, um grande abraço, a gente encerra aqui mais um vídeo de Mão na Massa, espero que você tenha gostado, espero que você mostre para um número de pessoas, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, verifica se o sininho está habilitado, e ainda assim, se você não receber a notificação, volta aqui toda semana, porque tá tendo aula nova, não só de HTML, tá tendo outros cursos também, e você só tem a ganhar, porque todas as aulas aqui do Curso em Vídeo são 100% gratuitas, disponíveis para você. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula, mais uma aula teórica, mas muito importante, você não pode perder. Um abração e até lá!